Saudações a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa videoaula, onde daremos continuidade ao conjunto dos números inteiros e abordaremos as operações de multiplicação e divisão com esses números. Tudo bem? Seguindo em frente. As operações de números inteiros, multiplicação e divisão, onde trataremos agora, elas serão puramente práticas, né? Nós daremos a ela um tratamento prático de aplicabilidade e não ênfase teórica. Portanto, vamos iniciar com a multiplicação de números inteiros, dizendo o seguinte: quando nós estamos multiplicando dois números inteiros, devemos observar atentamente o sinal desses números. Tudo bem? Se eu perceber que os sinais desses números são iguais, então como é que eu devo proceder? Se eu estiver multiplicando dois números de mesmo sinal, o resultado será sempre positivo. Entretanto, se eu estiver multiplicando dois números de sinais diferentes, independente de quem seja o maior ou menor, o resultado será sempre negativo. Observe um exemplo. Por exemplo, nós temos aí o menos 2 multiplicado por menos 4. Observe que os sinais são iguais. Tanto o 2 quanto o 4 têm sinais negativos. Se os sinais são iguais, então a resposta será sempre positiva. Eu multiplico normalmente 2 vezes 4, que é 8. Portanto, esse resultado é mais 8. O outro exemplo, ao lado, mais 3 multiplicado por mais 5. Observe que os sinais também são iguais. Então, se os sinais são iguais, a resposta será positiva. E multiplico 3 vezes 5, 15. Entretanto, meus queridos amigos, se os sinais forem diferentes, aí nós vamos proceder de maneira contrária. Se eu tenho, por exemplo, menos 1 multiplicado por mais 9, perceba que os sinais são diferentes. Ó. O sinal aqui é negativo e o sinal aqui do 9 é positivo. Se os sinais são diferentes, então a resposta será sempre negativa. E multiplico o 1 vezes o 9 dá 9. Portanto, menos 1 multiplicado por mais 9 é menos 9. Um exemplo ao lado, mais 3 multiplicado por menos 4. Observe que o sinal do 3 é positivo e o sinal do 4 é negativo. Portanto, os números têm sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, a resposta será negativa. E multiplico 3 vezes 4 é 12. Simples assim. É como se fosse uma poesia, né? Se eu estou multiplicando dois números e os sinais são iguais, ok? Os dois positivos ou os dois negativos, o resultado dessa multiplicação vai ser sempre positivo, ok? Se eu estiver multiplicando dois números, eu perceber que o produto desses dois números, vou perceber que esses números têm sinais diferentes, independente do primeiro ser positivo, o segundo ser negativo, ou o maior número ser positivo, o menor ser negativo, independente de qualquer coisa, se os sinais são diferentes, a resposta será sempre negativa. Então, na multiplicação, a regra é muito mais fácil que na adição. Eu não preciso saber quem é maior, quem é menor, não. Simplesmente eu observo os sinais dos dois números. Se os sinais forem iguais, a resposta é positiva. Se os sinais forem diferentes, a resposta é negativa e não tem mistério. Se eu estiver multiplicando 3 ou mais números inteiros, aí eu vou proceder, usar a regra sempre agrupando de 2 em 2.
Você já parou para observar que, ao contrário dos computadores e das calculadoras, o nosso cérebro não soma e nem multiplica números de uma vez só? Por exemplo, se eu estou somando ou multiplicando 5 números, o meu cérebro, o nosso cérebro, não soma ou multiplica todos os números de uma vez só e já dá o resultado, assim como faz a calculadora. O nosso cérebro sempre agrupa de 2 em 2 números e vai multiplicando. Preste atenção. Então, se você tem aqui, ó, menos 2 multiplicado por mais 3, multiplicar primeiro esses dois números, sinais diferentes, a resposta é negativa. 2 vezes 3, a resposta é 6. Está aqui o resultado, menos 6. Quando eu multiplicar menos 4 vezes menos 5, perceba que os sinais são iguais. Então, a resposta é positiva e 4 vezes 5 é mais 20. Portanto, eu tenho o menos 6 multiplicado por mais 20. Os sinais agora são diferentes. Então, se os sinais são diferentes, a resposta é negativa. 6 vezes 20 é 120. Portanto, o produto desses 4 números é menos 120. Acompanhe um exemplo ao lado. Vamos fazer juntos. Agrupando de 2 em 2, agrupando menos 2 vezes menos 2, o menos 2 vezes mais 3 e o mais 2 vezes mais 5. Então, menos 2 multiplicado por menos 2, sinais iguais é positivo, 2 vezes 2 é 4. Vamos colocar aqui no parêntese, multiplicado por menos 2 multiplicado por mais 3, sinais diferentes, o resultado é negativo, 2 vezes 3, 6. Multiplicado por menos 2 multiplicado por, mais 2 multiplicado por mais 5, se os sinais são iguais, a resposta é positiva, e 2 vezes 5, 10. Tudo bem? E agora vou multiplicar os dois primeiros, 4 vezes 6, 4 vezes 6 é o mesmo que 6 vezes 4, que é 24, sinais diferentes, negativo. Vou multiplicar por mais 10. E, finalmente, menos 24 multiplicado por mais 10, sinais diferentes, negativo. 24 vezes 10, isso aqui é menos 240. Aí o resultado. Então, sempre que você tiver mais de 2 números multiplicando, você sempre agrupa de 2 em 2 e é a maneira mais fácil e mais tranquila para resolver. Estamos juntos? Tudo bem? Vamos ver a divisão. Uma divisão exata com o número inteiro, porque não abordaremos a divisão que não seja exata aqui nesta videoaula. Quando formos multiplicar dividirmos dois números inteiros, também devemos fazer a mesma observação, verificar os sinais desses números. Por exemplo, se nós temos aqui mais 15 dividido por mais 3, perceba que ambos são positivos. Se os sinais são iguais, então a resposta também é positiva. A regra usada na divisão é a mesma que na multiplicação, que nós usamos anteriormente. Quando for dividir 15 por 3, isso aqui é 5. Então, o resultado dessa divisão é mais 5. No exemplo ao lado, menos 24 dividido por menos 8. Se os sinais são iguais, a resposta é positiva. E 24 dividido por 8, 3. Então, menos 24 dividido por menos 8 é 3 positivo ou mais 3. Se os sinais forem diferentes, a mesma regra da multiplicação é usada na divisão. Sinais diferentes, a resposta é negativa. Observa aqui, menos 15 dividido por mais 3. Sinais diferentes, então o resultado negativo. E 15 dividido por 3 é 5, portanto, menos 15 dividido por mais 3 é igual a menos 5. Mais 20 dividido por menos 5, observa que os sinais são diferentes também aqui, né? Mais 20 dividido por menos 5. Se os sinais são diferentes, então na resposta eu vou ter um resultado negativo. E quando eu dividir 20 por 5, isso aqui dá 4. Portanto, mais 20 dividido por menos 5 é igual a menos 4. Ficou claro essa regra, gente? Então, na divisão, assim como na multiplicação, quando os sinais forem iguais, a resposta é sempre positiva.
de dois números que eu esteja multiplicando ou dividindo. Se os sinais desses dois números forem diferentes, a resposta será sempre negativa. Tudo bem? Então, eis uma outra tarefa para que vocês possam resolver e fixar essa aprendizagem, né? Na primeira questão nós temos aí 4 multiplicações e 4 divisões, e na segunda questão você deve achar o valor que está sendo representado por x. Por exemplo, a letra A, x representa um número, não é? Então, você vai procurar um número que multiplicado por mais 6 seja igual a menos 12. Bom, primeiro como é que você vai pensar? Primeiro pensa no sinal, né? Uma multiplicação, para ser negativa, os números que estão multiplicando têm que ter sinais contrários. Se o 6 é positivo, então certamente que o x será negativo. Não tem como o x ser positivo. Okay? Então a gente já conclui aqui que o nosso x é um número negativo, porque o negativo com o positivo do 6 torna a multiplicação de sinais diferentes e o resultado é negativo. Agora vamos tratar do número. Qual o número que multiplicado por 6 dá 12? O número que multiplicado por 6 é 12 é o número 2. Portanto, o x aqui na letra A equivale a menos 2. Use essa mesma sequência de raciocínio para resolver as demais operações. As respostas se encontram abaixo, né, aqui, e você pode, depois de resolver todo o exercício, conferir as respostas. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueça de dar like e se inscrever no canal. Lembre-se, como sempre eu falo, a matemática não é um esporte para espectadores. Tudo bem? Então, até a próxima videoaula, onde trataremos da potenciação com números inteiros. Até breve.